Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Um estudo realizado identificou 53 espécies de peixes em Sorocaba. Para falar sobre essa biodiversidade, estamos recebendo o professor doutor da Universidade de Sorocaba, o Elber Centeio Smith, diretor também de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Sorocaba. Doutor Elber, muito obrigado pela participação do senhor. Esse estudo, o senhor coordenou ou foi de total responsabilidade do senhor particularmente? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E estar falando um pouco sobre, primeiro, o trabalho acadêmico, na verdade, o trabalho de pesquisa que é desenvolvido pela universidade, o papel da universidade nesse campo de atuação, e também sobre um assunto, que é um assunto que não é porque eu gosto, que eu acho interessante, mas as pessoas até que despertam a curiosidade, de olhar para o rio e falar o que tem dentro do rio, na verdade, E também a questão de que o que nós estamos fazendo com o rio, seja pró ou seja contra, o que isso está acarretando, Então esse projeto, na verdade esse trabalho ele vem sendo desenvolvido aí, esse ano faz 20 anos, Começou quando eu estava na graduação ainda, fazendo iniciação científica, e eu queria trabalhar na época, biólogo normalmente, na minha geração, assistia Jacques Cousteau, queria trabalhar com biologia marinha, E aí eu fui para Rio Claro, na Unesp em Rio Claro, conheci um professor, que na época era é ainda uma das maiores assumidades aí na questão ambiental, de ecologia e tudo mais, e aí ele falou para mim, primeira pergunta, onde você mora? Eu falei, moro em Sorocaba. Mas por que você quer trabalhar com biologia marinha se você mora em Sorocaba? Por que você não vai trabalhar com o rio? Trabalhe com o rio Sorocaba, E ele, coincidentemente, ele era de Pilar do Sul, então ele conhecia um pouco aí o rio Sorocaba, a bacia e tudo mais. E daí então, isso foi em 1995, e aí então eu não parei mais de estudar, fiz um mestrado também com o estudo da bacia hidrográfica do Sorocaba, focando a comunidade biológica e tal. Então, a gente tem hoje um número de informações a respeito desse assunto muito grande. 20 anos aí, em contexto histórico, é interessante. No início do século XX, passaram algumas pessoas por aqui, pela nossa região, fizeram algumas coletas, coletaram alguns peixes, Então, esses peixes estão depositados no Museu de Zoologia da USP em São Paulo. A gente fez, inclusive, esse resgate histórico. E depois ficou praticamente 100 anos, ninguém mais trabalhou, estudou e tal. E aí, em 1995, nós iniciamos esse trabalho, retomamos esse trabalho, de estar estudando aí não só os peixes, mas os rios, a fauna de uma forma geral. E que culminou nessa informação que você acabou de dizer. E na verdade, isso, cada dia que passa que o trabalho vai tendo essa continuidade, mais a gente descobre espécies, ou seja, vai aumentando esse número, na verdade. Agora, professor, 53 é um número muito grande, não é? Na verdade, hoje, para você ter esses 53 só em Sorocaba, só no município de Sorocaba, hoje nós temos 53 espécies identificadas. Para a bacia do Rio Sorocaba, hoje nós estimamos em 90 espécies. Nós já identificamos isso cientificamente e tudo mais. E o número tende a crescer, mas só a título de curiosidade, uma coisa interessante é assim, para aves em Sorocaba, hoje nós temos 240 espécies de aves catalogadas, Então você achou o número 53 um número grande, tem gente que acha pouco, mas isso vai depender muito do grupo biológico, A verdade é que a gente tem descoberto espécies dentro do município, dentro da zona urbana, dentro dos remanescentes de floresta, do pouco que nós temos ainda, a gente tem encontrado essas espécies, além do próprio Rio Sorocaba, e que vem aumentando esse número e desperta essa necessidade de se conservar o que sobrou. É muito importante. Se existe uma justificativa para a gente poder conservar que nem a Uniso, A Uniso agora, o remanescente de vegetação que ela tem dentro do campus vai se transformar numa RPPN, numa reserva de particular do patrimônio natural. Essa iniciativa, ela é muito importante. As pessoas até questionam, mas é pouquinho, mas é o que sobrou. É o que nós temos hoje, E que se a gente pode
conservar, para as futuras gerações conhecer e para que esses bichinhos aí possam se manter, é o que nós temos que fazer isso. Né? Então, iniciativas como essa da Uniso e outras que porventura virão, é de extrema importância, né, para que você não só conserve o ambiente, o habitat das espécies, mas também as espécies. Agora, essas espécies que a gente está falando são só peixes? Sim, são 53 espécies de peixes. Tá. Quais são os mais conhecidos ou aqueles que surpreenderam durante a pesquisa e foi detectado? Na verdade, uma coisa interessante, como eu falei para você, 53 espécies dentro da cidade de Sorocaba. Então, se você pegar hoje qualquer córrego, qualquer riachinho, um lago, seja dentro dos parques, seja fora dos parques, você tem hoje peixe. Porque, na verdade, o que aconteceu ao longo do tempo? A gente foi tirando o esgoto desses locais, esses locais acabaram tendo mais, outros menos, alguns projetos de conservação, obras de paisagismo e tal. Então, quer dizer, essas espécies se mantiveram, né? Então, por exemplo, nos parques de Sorocaba hoje, você tem espécies de pequeno porte, né, espécies, porque são ambientes menores, né? Então você tem aí lambaris, cara. Eu vou falar das espécies nativas, porque é o que interessa para nós. Né? A gente tem aí algumas espécies que a gente chama de invasora, exótica, né, que são espécies, como a tilápia, por exemplo, que são espécies que, apesar das pessoas não gostarem do jeito que eu falo, mas assim, para nós não tem importância, porque não fazem parte do nosso plantel natural. Eu acho que nós temos que puxar a sardinha para as espécies nossa, nativa, né? Então, nesses locais tem a traíra, tem o cará, o lambari, são as espécies comuns. Quando a gente fala lambari, né, a gente acha que só tem uma espécie, mas existem 4 espécies de lambari. Então, o que o pescador chama de lambari pode ser 4 espécies, né? Então... O que muda uma espécie da outra? O tamanho, é característica da pele, do rabo, da cabeça? O que muda? Isso é interessante. Vai desde a cor até o formato. Como você disse, da nadadeira, o formato da cabeça, né? Então, o que acontece? Às vezes, em cascudo, não sei se você já ouviu falar em cascudo, cascudo é super comum, o pessoal cria isso em aquário e tudo mais. Cascudo, eu costumo dizer que é um samba do crioulo doido. Por quê? Porque, na verdade, você pega um cascudo, olha, você fala... Aí você olha de novo, ele parece um outro bicho, por quê? Muda a cor, eles são muito parecidos. Então, para você ter uma ideia, no Rio Sorocaba a gente já evidenciou 8 espécies que o pessoal chama de cascudo. Então, existem 8 espécies, né? Então, o pescador chama tudo de cascudo, mas na verdade, para nós, cientistas, são 8. E aí, como é que vocês denominam? Cascudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ou aí cada cascudo tem um nome científico? Infelizmente, né, para os leigos, existe o nome científico, que é um nome em latim, né? Então, por exemplo, o nome, porque na verdade assim, é como a gente tem um nome e um sobrenome. E os bichos e as plantas também. Então, por exemplo, essas 8 espécies de cascudo, o gênero, que é o primeiro nome, que é o nome, né, e não é o sobrenome, o nome seria Hippostomus. O que nós chamamos de cascudo, o gênero é Hippostomus. O que vai diferenciar é o segundo nome, que seria para nós o sobrenome. Tá. Então você pode ser Fernando, eu também posso ser, mas a gente tem o sobrenome que diferencia. De famílias diferentes. E as espécies também. Só que, infelizmente, isso é latim. Por quê? Latim é uma língua morta. Então, imagine um monte de biólogo falando Hippostomus, o nordestino, um biólogo falando Hippostomus, acaba mudando o nome. Né? Como o latim é uma língua morta, então o que acontece? A mudança no nome praticamente não ocorre. E se padroniza no mundo inteiro. Então o mundo inteiro, todos os cientistas do mundo chamam o cascudo de Hippostomus. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem interessante que... E o sobrenome? Dá um sobrenome de cascudo. Ancestroides. É um sobrenome do cascudo. É uma espécie. Hippostomus ancestroides. É o cascudo mais comum que nós temos no Rio Sorocaba, que é um cascudo meio amarronzado com umas manchinhas pretas. Esse é o mais comum. Então, qualquer pescador, ou se você for fazer uma amostra no rio, 90% de chance de você pegar essa espécie. Então, o Hippostomus é o primeiro nome, que a gente chama cientificamente de gênero, né? E o segundo nome, que é a espécie, ancestroides. Por exemplo, o americano, por que usar o latim e por que a gente tem que ter essa padronização? O americano chama o bagre de catfish, peixe-gato. E nós chamamos de bagre, mandi, entendeu? Quando você denomina uma espécie dessa, para o cientista, qual é a espécie? Porque o cientista sabe que o que nós chamamos de bagre, vulgarmente falando,
existem mais de 30 espécies de bagres. No Rio Sorocaba tem mais ou menos umas 6 de bagre. Então, para o cientista é importante você saber quem é quem, para diferenciar, né? E é interessante que os pescadores chamam, né? Mandi ferrão, mandi coin-coin, mandi não sei o quê. Ele já, no subconsciente dele, já está fazendo o que o cientista faz já de colocou uma forma dele. complicada, né? Ele já bota o sobrenome. Né? E aí então, acaba sendo meio por região isso daí, acaba né? Sendo, isso é complicado, né? Tá, não se padroniza internacionalmente. Não. O mandi quei não é o mesmo mandi. Do mandi chorão. Tá, que é outro. Né? Que nem, por exemplo, o lambari, já que a gente estava falando de lambari anteriormente, o pescador aqui na região nossa, ele chama o lambari de rabo amarelo, rabo vermelho e o tambiú. Então, ele já faz a distinção dessas espécies. O que nós fazemos de modo científico, ele já faz de uma forma popular, de uma forma vulgar. E aí também o que é? Tamanho, característica da nadeira? Cor, normalmente. Cor e o padrão do corpo. Tá, e a carne? Muda? Praticamente não, é a mesma coisa. O que pode acontecer é o tamanho, uns serem maiores que outros. Tá? Ter mais carne, mas a qualidade, o gosto... Então, falando das 53 espécies, com certeza, eu acho que quem está nos acompanhando quer saber, essas 53 espécies são comestíveis? Na verdade, as pessoas sempre perguntam isso, assim, eu recomendo assim, coma, mas não coma sashimi, não coma cru. Tá. Por quê? Existem alguns estudos que foram feitos, é necessário fazer mais estudos aprofundados, que assim, o nosso peixe do Rio Sorocaba hoje, a contaminação que ele tem é a contaminação de uma possível bactériazinha, de um fungo, nada tipo vinculado a metal pesado, alguma coisa que comprometa a carne. Então, se você pegar um animal, o pescado, né, fritar, assar bem, que mal tem, não tem problema. E até tem umas piadinhas que o pessoal contava. Hoje não conta mais porque, na verdade, no trecho dentro de Sorocaba não recebe mais esgoto. O conjunto hospitalar, tem um córrego que passa pelo conjunto hospitalar e tem uns pescadores que ficavam ali, na boca do córrego. E aí uma vez eu fui entrevistá-los, porque a gente também faz esse contato com o pescador, a gente tem uma pesquisa, na verdade, que a gente chama de etnoictiologia, né? Etno, que é estudar mesmo. A biologia hoje ela tem muito isso, a etnobiologia, que você entrevista índio, pescadores, comunidades ribeirinhas, quilombolas, e você obtém muita informação ambiental das espécies com essas pessoas, né? E aí os pescadores falavam, esse peixe aqui, além dele estar bem nutrido pelo esgoto, ele já vem com antibiótico, porque passa pelo hospital, quer dizer, tá. E o pessoal comia, fazia peixada ali no rio e tal. Hoje, esses córregos eles já estão saneados praticamente, tem uma porcentagem muito pequena de esgoto que recebe, normalmente esgoto clandestino e tudo mais. Então, quer dizer, hoje a gente pode com certeza falar que essa carne é própria para consumo e não tem problema, caso seja tratada o peixe de uma forma adequada, né? Você não pode comer de qualquer jeito, comer cru, fazer um sashimi, essas coisas, porque aí em volta do peixe você tem bactérias e fungos que crescem ali, que assando ou fritando você mata, né? Agora, dessas espécies todas do... Se puder evitar, Fernando, muito bem. Só que só uma informação que pouca gente sabe, e esses trabalhos de etno que a gente fez com os pescadores, muita gente come a carne, é uma única fonte de proteína deles. Então existe Deixa eu falar, esse é pescador que muitas vezes está na beira do rio lá... Você acha que ele está ali praticando... Para brincar, não, é uma fonte de proteína. Tá, é a mistura dele. É uma misturinha. E aí, assim, é real. Eu não tinha essa ideia, nós fizemos um trabalho bem interessante desde 2010, entrevistando pescadores na represa de Tupararanga e no Rio Sorocaba, até a foz dele em Laranjal Paulista, e a gente verificou isso. Tem gente lá com a sua vara de carretilha, pesca esportiva, tem o pescadorzinho de barranco, que vai lá para passar algumas horas, mas tem gente que leva e come o peixe, e ele fala, olha, eu não tenho condições de comprar uma carne, né? Eu não tenho condições de comprar de no açougue, e eu venho aqui e gosto do peixe, então é uma fonte de proteína importante para uma parcela razoável desses pescadores. Agora, há trechos do rio, professor Welber, que a gente percebe que não é permitida a pesca. Por quê e quais são esses trechos? Interessante. Existe uma legislação
que diz o seguinte, é uma legislação federal, é uma portaria, na verdade, que diz o seguinte: em trechos de corredeira, em trechos que tem locais que os peixes podem se reproduzir, não é permitida a pesca. Em trechos 500 metros para cima e 500 metros para baixo da desembocadura de outros rios menores, que é onde os peixes também podem utilizar, também não é permitida a pesca. E também em trechos que há possibilidade de ter tubulação de esgoto, também não, 500 metros para baixo, 500 metros para cima, também não é permitida a pesca. Se você pegar o rio Sorocaba dentro do município de Sorocaba e seguir à risca isso... Onde começa o rio Sorocaba? Em Sorocaba. Em Sorocaba começa ali no Shopping Panorâmico, na divisa com o Votorantim e Sorocaba ali. Ok. Né? E vai até... dá mais ou menos, para você ter uma ideia, a gente já fez esse trecho de barco várias vezes, dá mais ou menos aí uns 14 quilômetros de rio. Ele vai para lá do Parque São Bento, dando uma referência em termos de bairro. Daí já vira Porto Feliz. Aí já vira Porto Feliz. Aí mistura com o Rio Tietê. Na verdade, não é nem Porto Feliz ali, não, ele entra no Tietê em Laranjal Paulista, dá 180 quilômetros. Tá. Tá? Em linha reta. Entrar no Tietê dá 180 quilômetros. Em linha reta. Tá. Se você acompanhar mesmo, já dá mais de 240 quilômetros. Tá, mas quando ele chega em Porto Feliz não é Tietê ainda? Não, porque na verdade o Rio Sorocaba não passa por Porto Feliz. É o Rio Tietê que passa por Porto Feliz. Tá. O Rio Sorocaba ele segue o seguinte, ele nasce na Itupararanga, né? Passa por, ali tem todos os municípios do entorno, aí passa por Votorantim, Sorocaba, aí vem Iperó, Boituva... Tá. Então, depois do Parque São Bento, é Iperó. Isso, Tatuí, Sarapuí, Cerquilho e Laranjal Paulista. Passa também por... Fugiu aquele nome daquele município? Jumirim. Jumirim, tá. Então, esses municípios que ele passa. É perto do Laranjal. Quando ele chega no Tietê, em Laranjal Paulista, né, e o mesmo Tietê, quando passa em Porto Feliz, não tem contato. O Rio Sorocaba não entra dentro do município de Porto Feliz. Agora, então, quais são os trechos, por exemplo, que dá para ilustrar bem aqui na cidade, até para quem que eventualmente faz uma pesca esportiva, não cometer um risco até de ser preso, porque isso é crime ambiental. Com certeza. Está sinalizado hoje essas áreas? Está sinalizado. Onde que o senhor poderia ilustrar, por exemplo, que a gente visualmente vai lembrar? Lógico. Na verdade, se a gente, eu estava falando, na verdade, se a gente pegasse o trecho dentro do município de Sorocaba, entre... Votorantim e o Parque São Bento, nenhum trecho poderia ser utilizado para pesca. Ah, tá. Por conta dessas limitações. O rio dentro de Sorocaba é muito corrente, é cheio de cachoeirinha, e isso daí não é permitido perante a lei. Porém, entre uma discussão com a Polícia Ambiental, os órgãos ambientais, a Secretaria do Meio Ambiente, e também discutindo a questão de que é importante essa interação da comunidade com o rio, e a pesca é também essa interação, né? Apesar de a gente ter várias discussões com relação hoje à questão do bem-estar animal, a questão do mal que a pesca faz para o peixe e tal, independente disso, a pesca ela é hoje o segundo esporte mais praticado no Brasil, tirando o futebol, não sei se você sabe disso, isso é uma coisa absurda, a quantidade de pessoas que pescam, né? Tem essa questão da proximidade com o rio, que é o que a gente que trabalha com a questão ambiental deseja, que as pessoas interajam cada vez mais e tenham orgulho de ter perto da sua casa um parque, né, uma unidade de conservação, um rio. Então, a gente não teria um local propício para pesca. Então, houve uma discussão aí há uns 4 anos atrás e que ficou convencionado que o trecho melhor para não infringir a legislação e que não atrapalharia nenhuma coisa nem outra, seria entre a ponte do Pinga-Pinga, ali na entrada para o Iguatemi, para o Morumbi, né, aqueles bairros, ou para a prefeitura, até a S1 ou até o Parque das Águas. Esse seria o trecho permitido a pesca. Nós já fizemos estudos, os pescadores até reclamam, não tem peixe. Tem peixe sim, porque logicamente que nós utilizamos outras metodologias para avaliar, muito mais eficientes e tudo mais. Mas ali tem peixe, né? Então, quer dizer, mas o pescador é um público interessante. Ele invoca com determinado local e para ele existe muita crendice, muita lenda, né? Um fala para o outro. Então existe muita procura, né? Em frente ali, na marginal mesmo do Sorocaba, marginal do Aguirre, entre ali na frente do Extra, ali na frente ali da usina cultural, antiga usina cultural, é um trecho ali que eles procuram ali demais. Pode. Não pode. Não pode. Então ali a gente passa a ver sempre o pescador ali. Sempre.
Né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente aborda o pescador, né? O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, da Educação Ambiental, ele aborda o pescador, orienta, né? Para evitar mesmo uma sanção legal, ou seja, uma multa, apreensão dos equipamentos e tudo mais. Né? Existem placas ao longo do rio, a prefeitura está para instalar mais placas. Então, só uma observação e em primeira mão, no dia 22 de março agora, que é o dia do Rio Sorocaba e dia da água, a Secretaria do Meio Ambiente irá inaugurar na frente do Poupa Tempo, o Centro de Educação Ambiental do Rio Sorocaba. Então, ali vai ser uma base da educação ambiental, na qual as pessoas vão poder tirar dúvidas e dali será feito todos os trabalhos relativos à educação ambiental ao longo do que nós chamamos de Parque Linear do Rio Sorocaba, que é o maior parque de Sorocaba, que é um decreto de 2008, que instituiu o Parque Linear. Então, o Parque Linear ele compreende o Rio Sorocaba, desde a ciclovia, Rio Sorocaba, o Parque das Águas, né, tudo está dentro desse Parque Linear, que hoje é considerado o Jardim Botânico e futuramente ali outras áreas vinculadas e anexas ao Rio Sorocaba. Né? Então, nesse trecho não é permitida a pesca, e é o trecho mais procurado. Né? Infelizmente, a questão legal acaba nos atrapalhando. Agora, professor, com relação a essa pesca, o que mais hoje o pescador pega e leva para casa dessas 53 espécies? Ele faz o descarte também, esse pescador amador ou esse pescador que precisa do peixe como fonte de proteína que o senhor falou? Ele tem um que ele prefere levar para casa, ou outro ele descarta, ele já pega e já devolve? O que o senhor já sentiu? Na verdade, o que eles mais pescam, independente da vontade, né, é tilápia, infelizmente, carpa, infelizmente, que são espécies exóticas, invasoras, que na verdade nós como cientistas e especialistas, nós não gostaríamos que esses peixes estivessem aí. E por que ele chegou lá? Chegou porque as pessoas compram uma carpinha na loja de aquário e enjoa da carpa, ao invés de descartar, infelizmente é uma palavra até cruel, mas o impacto ambiental dessa carpa no rio é muito maior do que se essa pessoa tivesse dado para uma pessoa ou ter devolvido para a loja. Então ela acha que ela está fazendo um bem. Ela leva e joga no rio a carpa? É porque na verdade ela enjoa do peixe. Tá. Não quero mais aquário, porque aquário é trabalhoso. Sim. O peixe cresce, o aquarinho não comporta mais. Então a pessoa o que ela faz? Joga no rio. E aí, aliado a pesqueiro, aliado aos próprios pescadores que jogam os peixes porque querem pescar essas espécies, esses peixes estão aí. Então aí que o senhor falou, a tilápia e a carpa... Hoje nós temos aí no Rio Sorocaba identificado aí 2 espécies de tilápia, ela é de origem africana, e 4 espécies de carpa. Sem contar outras espécies que a gente suspeita, mas a gente chama de pesca científica, né? A gente não conseguiu... Porque a gente trabalha com 2 tipos de informação. A informação que se levanta junto ao pescador, né? E a informação que a gente, através das nossas metodologias, a gente registra. Né? Então, é aquela história do medicamento, né? Foi comprovado cientificamente. A gente também trabalha com essa questão. Então, nós temos hoje no Rio Sorocaba 4 espécies de carpa dentro do município de Sorocaba e 2 espécies de tilápia. Mas não é bom quando ele pega e leva para casa esse tipo de peixe? Não, então. Partindo do pressuposto que ele está controlando. Ok. Ele está ajudando até a gente até incentiva que pescou tilápia, leve embora. Tá, não devolva. Não devolva. Tá. O pesque solte, por exemplo, que é o que você tinha mencionado, ele tem que ser feito com as espécies nativas. Então ele pega lá um lambari, o lambari não é grande, ele não vai comer um lambarizinho pequeno, devolve. Um cará, uma trairinha pequenininha, devolve, né? Outras espécies nobres, por exemplo, a gente tem desenvolvido um trabalho bem legal com migração e com reprodução de peixe no Rio Sorocaba. São 2 espécies muito interessantes e muito importantes e que são indicadoras, que é a tabarana e o curimbatá. São espécies sensíveis à poluição, então de uns anos para cá elas têm aumentado por conta da melhora na qualidade do rio e elas são migradoras, elas precisam subir o rio. Né? São diferentes dessas que eu acabei de dizer, que reproduzem o ano inteiro em qualquer lugar. Essas não. Elas sobem o rio, elas precisam aí de 100, 150 quilômetros de trechos sem represamento. E nós temos essas espécies em abundância. Né? Então, são espécies que o pessoal também pesca. Né? É uma espécie nobre, inclusive. Né? A tabarana, para você ter uma ideia, ela é um dourado. É o mesmo gênero do dourado. Só que ela é um pouco menor. O dourado aí atinge aí
Tem dourado que eu já vi de 10 quilos, 8 quilos, a tabarana chega aí 2,5 kg, 3 quilos. É um peixe interessante. O curimba aí na faixa, os grandes na faixa de 1,5 kg. Qual é o maior peixe hoje que se conseguiu pescar no Rio Sorocaba, que se tem a informação científica disso? A gente, cientificamente, o curimbatá e o dourado. Curimbatá aí aproximadamente com uns 80 centímetros, mais ou menos uns 2 quilos, e a tabarana aí uns 70 centímetros, uns 2,5 kg. Agora, você tem relatos, por exemplo, de pescadores pescando pacu de 4, 5 quilos. Da onde veio esse pacu? Provavelmente de pesqueiro que estourou o tanque, foi barar no Rio Sorocaba, ou alguém fez... Não sei se você já ouviu falar, muita gente faz... Ceva, né? Ceva, muita gente solta peixe no rio, né? Esses peixamentos, né? A comunidade científica hoje ela tem uma fala muito forte, uma discussão muito grande. Não se deve fazer peixamento, não se deve soltar peixes em rio, a não ser que exista um trabalho científico dizendo aquela espécie está ameaçada de extinção. Aí o que se faz? Retira matrizes do rio, obtém os alevinos dessas matrizes do rio e aí faz o peixamento. Comprar e trazer e soltar, jamais. Porque você não sabe que espécie. Então, essas atividades que foram amplamente realizadas aí na década de 90, em 2000, Serquilho fazia muito disso, Tatuí fez muito disso, em Sorocaba, com a criação da Secretaria do Meio Ambiente, foi desmotivado isso. Porque você compra peixes do Brasil inteiro e você não sabe que espécie que é e vai soltando. Então, além de que isso é um crime ambiental. Então hoje, o cidadão ele não pode soltar nenhum animal, nenhuma planta, tá? Seja ela nativa, seja exótica. Isso é um crime ambiental. Tá? Hoje a gente vive aí a onda do caramujo africano, que uma meia dúzia de caras quiseram cultivar o caramujo para substituir os cargô, sabendo que o brasileiro não tem o hábito de comer... Hoje que está começando, através da culinária japonesa, o cogumelo, o sashimi, mas assim, os cargô... O caramujo não pegou. E o que eles fizeram com as matrizes? Jogaram fora. E hoje nós vivemos aí... Hoje é considerada a espécie que mais problemática hoje, a espécie invasora mais problemática que nós temos no Brasil, inclusive já chegou na Amazônia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, conversando com o professor Dr. Welber, falando dessas 53 espécies de peixes que tem na cidade e mais outros assuntos relacionados ao meio ambiente. Voltamos já. Mude o sentido das coisas. Porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje o professor doutor da Universidade de Sorocaba, Welber Smith, para falar sobre o registro de 53 peixes aqui no Rio Sorocaba. Doutor Welber, estava falando do bloco anterior a respeito de peixes que são nativos de outras regiões e acabaram aparecendo aqui. Aí nós, no intervalo, estamos comentando. A febre do pesqueiro parece que diminuiu um tanto. Era um pesqueiro atrás do outro, anúncio de pesqueiro atrás do outro, porém esses pesqueiros, eventualmente, que foram fechados, para onde foram os peixes? Largados para morrer à míngua, lá nesses lagos que foram represados, ou, de repente, foram jogados também no Rio Sorocaba, de dó do bichinho? Então, na verdade, um grande fator de disseminação dessas espécies exóticas, né, foram os pesqueiros mesmo. Seja dessa forma que você falou, o pesqueiro fecha as portas, né, vive aí um momento de boom de pesqueiro, depois o negócio não vai bem. Um grande problema dos pesqueiros, que alguns estudos mostram, foi a desorganização, porque o público ele quer ir num lugar organizado, que o peixe seja de boa qualidade. Então todo mundo montando pesqueiro de qualquer jeito, você já viu o que acontece com o negócio. Então muitos pesqueiros fecharam. Sorocaba tem um trabalho até que nós fizemos. Dentro de Sorocaba chegou a ter 45 pesqueiros, dentro do município.
Né? Hoje, se você tiver 2, 3, é muito. Né? Não, se você perguntar agora, não vem na minha cabeça algum que esteja aberto, eu não me lembro. Então, o que acontece com esses peixes? Ou eles eram jogados ou abandonados. Na verdade, enquanto tiver água ali, muito bem. Porém, os tanques, né, mal feitos, o grande problema eram os rompimentos das barragens. Então, os tanques estouravam com a água. Normalmente era represamento de córrego. Então, dava uma tromba d'água lá, estourava o tanque e todos os peixes iam para os córregos e rios. Então, os pesqueiros foram, sim, e são a maior fonte hoje de disseminação de espécies exóticas. E acontece, por exemplo, de uma espécie, o senhor falou da tilápia e da carpa, ela acabar comendo uma espécie nativa tem peixes que são carnívoros também, e acaba disseminando e comendo e diminuindo o número de espécies também de peixes naturais? Com certeza. Quando a gente fala que essas espécies são um problema, por N motivos. Pode ser pela predação, ou seja, um predador. Vou dar um exemplo para você, que é dentro do Brasil, o tucunaré. O tucunaré é um peixe que o predador dele lá é jacaré. Lá na Amazônia. E peixes enormes. Só que o tucunaré está aqui. Quando ele chega, por exemplo, que nem o tucunaré hoje, a probabilidade de você pescar um tucunaré no rio Tietê, de Barra Bonita para baixo, a probabilidade de você pescar um tucunaré é 90%. E se pegar uma espécie nativa é 10%. Né? Tamanha foi a proliferação dele. Não tem predador. E ele é piscívoro, ele se alimenta de peixe. Ele chega a comer num dia 20 peixes. Tá? Então ele é um predador. Então ele tem uma atuação nas espécies nativas de predar, podendo levar à eliminação ou à extinção local de algumas espécies. E existem, por exemplo, a tilápia, ela tem os mesmos hábitos do nosso cará. Só que ela tem uma vantagem, ela se prolifera absurdamente. Então o nosso cará, né, que tem o mesmo hábito dela, porém leva a desvantagem na reprodução, o que acontece ao longo do tempo? A tilápia predomina e o nosso carazinho vai sendo dizimado. Então o grande problema, quando a gente fala dessas espécies invasoras, é ela substituir as nossas nativas e você perder as espécies nativas. E eu vou te falar uma curiosidade, por incrível que possa parecer. Tivemos um congresso agora em Recife, o Congresso Brasileiro de Ictiologia, né, que é a ciência dos peixes, e lá teve uma mesa redonda discutindo que tem um deputado federal que quer instituir uma lei que nacionaliza a tilápia, ou seja, ele quer dar um green card para a tilápia. Quer dizer, a tilápia é invasora, ela é africana e ele quer, por lei, falar que por ela estar faz quase 100 anos que ela foi introduzida aqui pela primeira vez, que ela é brasileira. Resumindo a história. Tá. Por que ele quer fazer isso? Porque hoje existem sérias restrições com essas espécies. Então, ao invés do governo federal incentivar a criação das nossas espécies nativas, que são muito melhores que as exóticas. Boa, você comer um bagre africano que só tem gordura e comer um pintado, comer um jaú, pelo amor de Deus, né? É incomparável o paladar. Só que o bagre africano, nós importamos a tecnologia. Então é muito mais fácil, ele é um animal rústico, eu não preciso investir tanto, né? Então, quer dizer, falta mesmo investimento na criação das espécies nativas, porque se você cria as espécies nativas, já diminui o problema, não acaba, porque o que é nativo na Amazônia não é nativo no estado de São Paulo. Então tem essa questão também, né? Então, é um assunto muito complicado, né? A gente está até conversando, né, no intervalo a respeito do caramujo africano, você tem outras espécies... A própria leucena, que é uma espécie de vegetal, é uma arvorezinha que foi introduzida, até a gente estava brincando esses dias, a revista do Globo Rural, ela dava saquinho com essa leucena e as pessoas começaram a plantar leucena para dar de comida para o gado. Só que o gado não gostou muito da leucena. O que aconteceu? Jogaram as sementes fora e hoje a leucena é uma das plantas, tirando o capim, né? É uma das plantas mais invasoras. Aqui no campus da Uniso nós temos, por exemplo, vários locais que tem leucena. Na verdade, ela é asiática. Nossa. Tá. E ela foi estudada para usar como forragem para boi. Não funcionou? Funcionou, mas o pessoal... O boi não gostou? História, né? O boi não gostou, o produtor não quis usar aquilo, continuou usando capim. Bom, a semente estava aí. Vamos jogar para o mundo, né? Por que eu vou queimar a semente? Tá. O americano ele já tem outra interpretação. Vou contar 2 casos para você, para não dizer casos.
O americano, o animal ou a planta, ele é ameaça, ele extermina. Por quê? Porque ele não vai soltar o animal. Ou ele mantém em cativeiro. Tem essas duas opções. Vou contar um caso que aconteceu no final do ano passado que teve um buchicho. Os cisnes do Central Park. Central Park, quem vai lá no Central Park, Nova York, é um parque e que tem por incrível que possa parecer, uma biodiversidade de aves muito grande. Lá tem catalogado aí umas 180, só no parque, não é na cidade de Nova York. 180 espécies de aves. E o cisne, aquela ave linda, bonita, seja branco, seja preto, negro, com todo aquele ar dele pomposo, preda filhotes de passarinho. E ele não é nativo. Ele não é nativo, é ornamental. O que aconteceu? Fizeram um estudo no Central Park, na qual ficou constatado que ele estava sendo o causador da possível extinção local de algumas espécies de aves. Não pensaram duas vezes. Removeram todos os cisnes, depois eles iam sacrificar o cisne, e aí houve o bem-estar animal, o grupo não sei o quê, o diretor lá da agência ambiental virou e falou assim, quem quiser leva o cisne para casa. Mas não vá soltar de novo no Central Park. Se soltar é processado. Leva para sua casa, deixa lá dentro. Se quiser, quem quiser abriu lá um edital, quem quiser levar o cisne para casa, vem buscar. Tem que tomar conta do cisne até ele morrer. Chiparam o cisne, caso aparecer um cisne perdido lá, alguém soltar, passa a ler, fulano de tal, Fernando, é o dono, soltou. Tá. Processo. Ou seja, lá não tem brincadeira. Né? Então, às vezes aqui no Brasil fica muito disque, muita discussão. Na verdade, a gente tem a legislação. Logicamente que existe toda a questão do bem-estar animal, que a gente tem que atender a portarias e tem que atender a questão do indivíduo, né? Da essência. Porém, às vezes, né? E vou contar um outro caso interessante, às vezes você fazendo essa atitude, apesar de ser cruel ou não, você está deixando de exterminar 1 milhão de indivíduos a longo prazo. Um caso que nós estamos vivendo é o javaporco ou javali. O javali ele foi solto no Brasil, ele é muito agressivo, ele mata, eu já vi vídeos aqui na Floresta Nacional de Ipanema, um javali matar um veado, que é uma espécie nativa, né? E hoje já está autorizado o abate do javali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no final do ano passado já foi autorizado o abate do javali em São Paulo. Aí, esse abate a gente pode entender até a caça. Não. É o abate para controle populacional. E como é que você faz o abate se não for através da caça? Se você for fazer... Normalmente o que acontece? Não, é a caça. Caça, tá. Mas não é a caça para consumo. Ok. A lei é bem clara. O animal, ele é uma ameaça para as espécies nativas. Então ele tem que ser eliminado. O javali não é um animal que nem o cisne, que você pega ele bonitinho e leva para sua casa. Não tem o que fazer com ele. Então entendeu-se, a comunidade científica, mais os órgãos ambientais, o IBAMA, entendeu-se que o abate seria a solução. Para que você, normalmente é onde está o javali? Em área rural. Ele não vai se aventurar na área urbana, apesar que, né, se a gente avançar muito mais do que nós estamos avançando, o fazendeiro, você tem uma propriedade, você solicita autorização para a secretaria, ela vai te dar autorização e você pode abater. Abateu, tem que enterrar. Não pode consumir? Não pode consumir. Por quê? Porque você não sabe, porque aí você abre um precedente se o animal estiver doente. Então aí você entra nas questões de vigilância sanitária, de não sei o quê, que isso inviabiliza a portaria. E como o javali já está ocorrendo casos dele atacar pessoas. Então são questões, nós estamos vivendo essa questão. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando de histórias que nós estamos vivendo e que essa é uma linha muito, costumo dizer que é uma linha muito tênue entre o bem-estar do animal e você resolver um problema que precisa ser resolvido naquela hora. Então vamos falar do caramujo, né? Que a gente estava comentando, o caramujo. O caramujo veio para o Brasil como uma opção gastronômica. Veio da África, veio o escargot primeiro, depois veio o caramujo africano. Aí tentou-se criar o caramujo, um bicho muito feio, não se caiu no gosto, no paladar do brasileiro. Também de dó do bichinho, solta no mato. E aí? E aí o bicho... que é hoje. Hoje, se você andar no meio da Amazônia, em florestas intocadas, você tem o caramujo africano lá.
Ou seja, ele espalhou de uma certa forma. Por quê? Quando você escolhe um animal ou uma planta para cultivo, para criação, ele tem que atender algumas exigências. Quais são as exigências? Reprodução maciça, resistência. Então, normalmente são espécies que se dão muito bem nessas condições. Então, hoje o caramujo africano está espalhado no Brasil inteiro. E Sorocaba estão vários casos que são relatados. Em todos os terrenos baldios que a gente ouve falar, em conversa com zoonoses, você tem caramujo africano. E hoje o que é? O Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária e as zoonoses orientam as pessoas. É pegar o animal, tacar sal, se for o caso, pôr dentro de um saco, quebrar a concha, né? Consumir jamais também. Jamais, porque ele é um hospedeiro de vários parasitos, várias doenças, né? Ele é um vetor, na verdade. Se fosse criado em confinamento, sim. aí tudo bem. Sim. É o caso do javaporco, né? O javali. Ele pode, por ele estar solto, estar acometido de algumas verminoses, algumas doenças que se você for ingerir, né, dá problema. Outro caso interessante, um amigo meu, ele trabalha num projeto do mico-leão dourado, que é uma espécie ameaçadíssima, que eles conseguiram tirar do status de ameaçado, está vulnerável, com muito custo. E eles trabalham numa reserva no norte do Rio de Janeiro, e surgiu, você já deve ter visto, aqueles saguizinhos do tufo branco. Esse animal o pessoal traz do Nordeste, lá eles embriagam o macaquinho. Fica bonzinho? Fica bonzinho. A hora que passa, no meio da viagem que você está vindo Passou embora, o fogo do bicho? passa o fogo do bicho, o bicho vira um capeta, com o perdão da palavra. E aí ninguém aguenta o bicho. O que você faz? Solta o bicho. Hoje em Sorocaba, na nossa região, está infestado desse animal. É um animal do Nordeste do Brasil, é uma espécie natural de lá, típica de lá, e que veio e está no Brasil inteiro. Esses animais atingiram lá essa reserva e começou a se reproduzir com o mico-leão dourado, dando um híbrido. E aí os técnicos de lá falaram, o que eu vou fazer? Quer dizer, eu estava num projeto para salvar uma espécie ameaçada de extinção, vem uma espécie invasora, agora está a discussão, o que fazer com esses macacos? Eles entraram com os pedidos de abate desse sagui, para poder salvar a espécie nativa. E aí está no embate, né? Porque uma coisa é você falar que você vai matar o caramujo. Outra coisa é matar o macaquinho. O macaquinho. Pronto, aí você já cria... Aí já cria uma polêmica. Então, enquanto isso, lá na reserva, eles estão procriando, eles estão ganhando espaço. O tempo está passando, enfim. E assim vai. Professor, vamos voltar aqui e falar do peixe. Eu lembro agora uma outra questão, o senhor está falando de peixes exóticos. Por exemplo, aqueles peixinhos douradinhos que se compra para pôr no aquário, aquele peixinho pretinho que tem um olho mais compridinho, lá que o pessoal chama de peixe martelo, se não me engano. Bom, isso também me incomodou, eu não quero mais, e joguei também, de repente, até no esgoto. Ele pode chegar no rio? Pode não, chega. E aí, ele vai, o que vai acontecer com o peixinho douradinho, aquele peixinho bonitinho, pintadinho, o que vai acontecer? Se ele conseguir sobreviver a essa empreitada, o filme do Nemo é bem típico disso. Tá. Né? O Nemo tá no aquário, ele chega no mar de novo. O que vai acontecer? Se ele sobreviver, né, e ele encontrar um parceiro, ele vai se reproduzir, vai se estabelecer. Né? Então, hoje a gente chama exótico e invasor duas coisas diferentes. O exótico é você encontrar um bicho lá que não é nativo e tal. O invasor é o exótico que já estabeleceu, já adquiriu uma propriedade ali, já está se reproduzindo e vai ficar ali para sempre enquanto a gente permitir. E com relação também a vamos fazer uma pergunta paralela? Pois não. Não, só aproveitando essa sua deixa, que você foi bem importante a sua fala, o que fazer se eu não quero mais, se eu enjoei, meu aquário eu não quero mais, o que fazer com o animal? Hoje existe uma recomendação de devolve para uma loja de aquário, arrume alguém, doe para alguém, né? Mas não solte no ambiente natural. Agora, com relação a essa não soltura, aí vai também aquele ratinho branco que o pessoal compra lá, como chama? Que compra ele fica brincando lá na gaiola, hamster. E aí a vizinha lá de casa também estava com o saco cheio, como tem lá um mato no condomínio, soltou o casalzinho de hamster lá. E aí? O que vai acontecer? Vai proliferar
Se não tiver predador para controlar, e você sabe, rato reproduz pra caramba, reproduz muito, vai ter hamster lá. Como tem porquinho da Índia, não sei onde, mesmo a mulher entrou em contato com a gente, na Secretaria do Meio Ambiente, falando que tinha uma família de porquinho da Índia em tal lugar e que ela estava com dó do porquinho da Índia e tudo mais. Então, é espécie invasora. E aí, o que pode acontecer? De repente era um casal, virou uma família, da família proliferou e aí ele vai começar... Vai começar a comer a vegetação, vai faltar comida para uma espécie nativa, ou ele vai transmitir uma doença para uma espécie nativa, ou ele vai pegar uma doença de uma espécie nativa e levar para o ser humano. Porque ele tem uma proximidade com a gente porque ele é um animal de estimação. Pode levar doença para um animal doméstico, um cachorro, um gato. Então, quer dizer, você tem várias vertentes de prejuízo ambiental que possa acontecer. E aí, com relação também a uma outra questão, estamos vivendo essa crise da dengue, chegamos aí a 9.000 casos, infelizmente, em Sorocaba, com algumas vítimas fatais. O mosquito da dengue, ele vai para o rio, ele vai para o lago e ele pode ser exterminado pelo peixe? Na verdade, ele não vai, ele está. Ele está? Ele está. O mosquito, ele passa por um processo, o desenvolvimento, o ciclo de vida dele passa pela água. Então, se a água tiver as condições que o mosquito, apesar que existem alguns estudos mostrando que o mosquito da dengue, já foi encontrado larva de mosquito da dengue em lata de tinta, em não sei o quê, quer dizer, o mosquito ele vem se adequando. Então, tem a larva, porém existem os controles naturais, o controle biológico natural. Ou seja, o peixe adora uma larvinha, o anfíbio, o sapo, a rã, perereca, as aves, insetos, outros insetos que também vivem na água, podem comer a larva, então você tem um controle natural. Desde então, o aquário até da lago... desde o aquário, um lago dentro da sua casa, até, se tiver peixe, não tem problema com dengue. Desde que tenha os controles. Agora, você tem um espelho d'água, só o espelho d'água... Aí sim, aí é perigoso. Aí é perigoso isso. Professor, outra questão também que é pertinente para a gente discutir, que eu acho que vai incomodar o senhor, com relação àquele feirão de carro que existe na Marginal, todos os domingos de manhã. Aí a gente está falando de meio ambiente, preservação de espécies, de estar ali um local que, em tese, não pode pescar, mas, por outro lado, eu ponho um feirão de carro que liga motor, que testa motor, que eventualmente está soltando uma poluição no Rio Sorocaba. Como é que a Secretaria do Meio Ambiente avalia essa situação? Já foi questionado pela Secretaria do Meio Ambiente quem criou esse feirão? Vamos mudar de lugar? Como é que está essa situação? Na verdade, toda beira de córrego, de rio, né, a margem é APP, é a Área de Preservação Permanente. Só um esclarecimento, esse entendimento vem desde a década de 60. Então, tudo que foi anterior à década de 60, quer dizer, muita coisa que foi feito, e posteriormente também, pela falta de ser rigoroso, pela falta de aplicação da lei, muita coisa aconteceu, principalmente a ocupação dessas margens, né? Então, por exemplo, hoje, legalmente falando, você tem uma justificativa plausível para você ocupar uma APP, bem da comunidade. Você precisa, por exemplo, passar uma rede de coletor de esgoto. Você pode fazer uma intervenção na APP, construir uma ponte, um viaduto, construir uma marginal, uma rua, tal, passar uma canalização de água, de esgoto, de gás natural, o que quer que seja. Você pode intervir. O que for particular já é mais complicado, né? Particular que eu falo é você comprar um terreno que tem APP, você quer construir ali a sua casa, uma piscina, o que você quer que seja. Não pode. Não é assim que funciona a coisa, né? Bem, porém, a gente tem que entender também que dentro de uma cidade você tem áreas que foram urbanizadas. Então, não dá para comparar, por exemplo, uma APP, uma área de preservação permanente de um rio na área rural da área urbana, tá? Então, às vezes, você tem não só o poder público, mas as pessoas entendendo que podemos ter usos diferenciados na APP, né? E foi entendido. Eu não sei quem deu essa autorização, não é do meu conhecimento, quem deu essa autorização para se implantar lá. Na verdade, ele saiu de um local e foi para outro, né? Mas, do ponto de vista, que nem você mencionou, do ponto de vista de ocupar a margem, não é uma ocupação ou um uso de uma forma nobre, né? Uma coisa é você construir uma ciclovia, que você tem aquela prática esportiva vinculada, fazer uma pista de caminhada,
né? Ou fazer um paisagismo, construir um parque. Outra coisa é você colocar um monte... Tem a questão da poluição sonora, tem a questão da poluição visual, porque um monte de carro, né? Quer dizer, barraquinha do pastel. Aí vira uma bagunça. O lixo, Sim. Eu já passei ali, já vi uma série... Quer dizer, nem o lixo joga lá mesmo, nem o cuidado com o resíduo, apesar de falarem que tem, não tem. Então, tem uma série de situações ali. Ou seja, se a gente pudesse optar por não ter, era melhor não ter mesmo. Não pode ter. Né? Não é um uso mais adequado para o rio. Aí, como eu já ouvi falar, mas tem a usina cultural. O casarão ali que tem... Por sinal já está desativado. Está desativado. Mas aquele casarão foi construído no início do século XX, é 1900, nem legislação ambiental direito tinha. E também não foi feito como casarão cultural, lá era uma usina. Era uma usina, isso mesmo, que foi aproveitado depois. Então existem várias interpretações. Agora, esse uso dessa APP não é um uso mais adequado. Então não deveria ocorrer, deveria para um outro espaço, de repente até um estacionamento de um shopping, né, que tem espaço, né, você tem espaços alternativos, né? Então, professor, toda essa discussão nossa é hoje feita também com os alunos do curso de Biologia, de Gestão Ambiental, de Engenharia Ambiental da Uniso? Com certeza. Eu acho que o grande diferencial da Uniso hoje, nesses 3 cursos que você mencionou, e é uma coisa que a gente vem discutindo internamente, é a experiência prática que os docentes têm. Então hoje, seja a Engenharia Ambiental, seja a Gestão Ambiental, seja as Ciências Biológicas, que é a menina dos olhos hoje, o curso mais novo, né, e que tem... já está no seu segundo ingresso aí e teve uma procura muito impressionante. Os professores têm uma experiência prática interessante. Então você tem professor que atua na indústria, tem professor que trabalha em órgão ambiental, tem professor acadêmico por si só, porque tem que ter essa visão acadêmica também. Professor pesquisador, né? Professor pesquisador, né? Eu faço um pouquinho das duas coisas, eu sou professor, inclusive, do programa de mestrado em processos tecnológicos ambientais, então, e também estou dentro de um órgão ambiental. Né? Existem professores, por exemplo, que trabalham com consultoria ambiental, então isso é muito importante. Então eu acho que hoje o diferencial desses 3 cursos, eu acho que isso se estende a outros cursos da Uniso, é ela ter um corpo docente aí que leva a experiência prática, e não só o nível acadêmico, mas que tem uma experiência prática enorme aí que possa transmitir para os alunos. Muito bem. Quem quiser conversar com o senhor, bater um papo, discutir um pouco mais desses assuntos que a gente estava falando, qual é a forma de contato mais fácil? Eu acho que por e-mail, né, Fernando? welber_smith@uol.com.br. Tá, você pode repetir? welber_smith@uol.com.br. Muito bem. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Sucesso nesse trabalho de pesquisa. Quem sabe, quando o senhor chegar aí à casa dos 90 peixes aí do nosso rio, que o senhor falou que há possibilidade, né, que já passou dos 53 espécies, a gente venha debater aqui no nosso programa. Com certeza, eu agradeço o convite e eu queria fazer um convite e a entrevista, foi muito prazerosa estar com você aqui. Eu queria aproveitar e fazer um convite. Né? No dia 22 de março será inaugurado então o Centro de Educação Ambiental do Rio Sorocaba, ali em frente ao Poupa Tempo, né? Será num domingo, então quem tiver interesse em conhecer o centro, a partir das 8 horas ele estará funcionando. Né? E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a biodiversidade de Sorocaba e ter acesso à informação e algumas publicações, pode consultar o site da Secretaria do Meio Ambiente, que é www.meioambientesorocaba.com.br. Lá em PDF dá para baixar uma série de arquivos, inclusive temos ali alguns livros que retratam a biodiversidade, retratam essas informações que nós discutimos aqui, pode baixar gratuitamente e ter acesso às informações. Ok, mais uma vez obrigado. E o programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você também pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, que é Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!